O número de crianças com hiperatividade vem aumentando cada vez mais. E ainda hoje, pais e professores encontram dificuldades em distinguir se essa criança está com TDAH ou se é apenas falta de limite. E com isso, muitas crianças estão tendo um diagnóstico incorreto e estão sendo tratadas como portadoras de TDAH. Vamos ouvir agora uma especialista no assunto, a psicopedagoga Isabel Martinez, e vamos compreender sobre esse distúrbio TDAH, que compromete o futuro de nossas crianças. Eu estou aqui na Clínica Cian hoje com a psicopedagoga Isabel Martinez para a gente saber distinguir sobre a falta de limite com o TDAH. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Thelma. Isabel, vamos explicar então para o pessoal de casa, primeiramente, para a gente conseguir entender essa diferença, o que é o TDAH? Bom, TDAH, a sigla quer dizer transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno que envolve o comportamento, a atenção e a concentração das crianças, jovens e adolescentes. Também é diagnosticado em adultos. Aquela criança, Isabel, que não para quieta, aquela criança que não aceita as regras, o professor tem uma dificuldade até de passar, né, os exercícios, tudo. O que ela tem? Ela teria o TDAH ou é uma criança que está com falta de limites? Então, Thelma, é importante que se perceba que a criança está apresentando alguns sintomas, que o comportamento, as atitudes dela não é normal. Para isso, é preciso que se compare esse comportamento com o de outras crianças da mesma idade. Diagnosticar essa criança sem os devidos meios para se chegar se ela tem realmente TDAH ou não, é só com os profissionais. A escola, o professor, os pais, não tem como falar que essa criança, só pelo comportamento dela, que ela tem TDAH. Então, Isabel, até a minha próxima pergunta seria, né, se tem como distinguir o TDAH de uma criança muito ativa. Então, não conseguimos. É muito comum confundir a criança que é ativa demais, a criança que é agitada, com o TDAH. Mas para se chegar com certeza, com precisão, se a criança tem TDAH ou não, envolvem vários profissionais qualificados para que se chegue a esse diagnóstico. Porque a criança com TDAH, ela vai apresentar alguns sintomas totalmente diferentes dessa criança que é só agitada. Muito ativa, exatamente. Então, olha, vamos esclarecer aqui direitinho, isso é muito importante, a ideia do programa foi essa, porque o que vem acontecendo é que essas crianças não estão tendo um diagnóstico correto, e isso é muito preocupante, né, Isabel? Então, assim, tem muitos professores, muitos pais que ainda não conseguem identificar. Então, o que é mais importante, Bel, é que essa criança passe por essa equipe que vai fazer o diagnóstico, é isso? Sim, é muito importante que ela seja levada num pediatra, ou de preferência um neuropediatra, que ela passe com um psicopedagogo, um psicólogo, e às vezes é necessário também a visita a um psiquiatra. E somente essa equipe poderá fechar o diagnóstico de hiperatividade. E agora, para você em casa conseguir distinguir realmente se essa criança
tem as características de uma portadora de TDAH. Vamos ver aqui com a Isabel quais são os sintomas que essa criança apresenta. 3 características são fundamentais que é importante a gente observar, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Esses 3 fatores têm que estar combinados na criança com hiperatividade. Elas têm muita dificuldade em respeitar regras, limites, é muito difícil colocar limites para elas. O relacionamento escolar é afetado por conta disso, porque elas não conseguem se relacionar direito com os amigos, os professores acabam perdendo muito a paciência, então ela acaba tendo muita dificuldade para se alfabetizar e para conviver em sociedade. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com mais informações e orientações da psicopedagoga Isabel Martinez. O Estação Saúde volta agora com o tema TDAH ou falta de limite. Estamos aqui com a psicopedagoga Isabel Martinez, que está nos esclarecendo a respeito deste assunto. E a pergunta agora, Isabel, é se existe algum indicativo que, com segurança, essa criança elimine a possibilidade dessa criança ser uma portadora de TDAH. Então, infelizmente, no momento ainda a gente não tem como falar com precisão ela é TDAH ou ela não é. Porque se a gente for analisar, todos nós temos em algum momento sintomas de TDAH, que a gente às vezes perde a atenção ou fica muito agitado, isso é normal em todas as pessoas. A diferença é que os portadores de TDAH não conseguem controlar os seus impulsos, a apatia, porque o TDAH normalmente ele é depressivo, ele tem uma baixa autoestima, não consegue se socializar muito bem. Então, o que a gente pode fazer é, através de algumas eliminações, descartar o TDAH, mas com precisão, com certeza mesmo, se a criança é TDAH, só mesmo com essa equipe e com uma observação constante o tempo todo. Muitas crianças estão sendo rotuladas como portadoras de TDAH. Isso é muito preocupante. Então, vamos agora com a Isabel aqui saber como é feito um diagnóstico correto para que essa criança não sofra com essas consequências. Em primeiro lugar, a criança com TDAH, ela deve apresentar alguns sintomas combinados em vários ambientes da mesma forma. Então, é em casa daquele jeito, na escola daquele jeito, numa festinha de aniversário daquele jeito. É importante que algumas características estejam presentes em várias situações diferentes. Outra coisa, que o rendimento escolar esteja sendo afetado, que ela esteja tendo dificuldade para se socializar, para se alfabetizar e os sintomas mais comuns é a distração, a hiperatividade, a impulsividade, a agitação mental, a baixa autoestima, desorganização, problemas de relacionamento e baixo desempenho profissional quando já é adulto. E o TDAH também pode ser confundido com outros transtornos que também são comuns. Isabel, feito esse diagnóstico, sabendo que essa criança realmente é portadora do TDAH, a gente gostaria de saber quais são as causas desse TDAH. Então, o que se sabe até o momento, Thelma, é que o TDAH é hereditário, é um transtorno na disfunção cerebral mesmo, ele se manifesta muito cedo na vida da criança, enquanto o cérebro ainda está em formação. Mas o que é mais importante até do que a causa do TDAH é ele ser diagnosticado a tempo
tempo para que a criança não sofra todas as dificuldades que o TDAH provoca. Isabel, explica pra gente como é a vida dessa criança que tem esse distúrbio. A vida social dessa criança é totalmente diferente das crianças que não têm TDAH. Elas acabam sofrendo bullying, porque o comportamento delas é diferenciado, elas não conseguem fazer a amizade com as outras crianças, acabam sendo rotuladas e muitas das vezes acabam até desistindo da vida acadêmica porque acham que elas não têm condições de aprender, não conseguem levar a vida acadêmica para frente. Então, Isabel, vamos falar agora da importância desse tratamento. A criança diagnosticada corretamente, é importante que ela faça um tratamento. Se ela não fizer, quais são as consequências para a vida adulta? Bom, a tendência do TDAH é que ele continue na adolescência e na vida adulta. Se ela não fizer o tratamento, ela vai levar uma vida normal, como todas as crianças, mas enfrentando todas as dificuldades possíveis para poder estar se desenvolvendo. Se ela tiver o acompanhamento necessário, inclusive com medicamento, que vai ser necessário um medicamento, essa criança poderá estar levando uma vida normal, se tornar uma adolescente normal e se formar, ter uma vida tranquila, se casar, ter filhos. Vai passar a ser uma criança, um adolescente e um adulto com vida normal. Uma vida leve. O Estação Saúde vai novamente para um breve intervalo e voltamos já com mais informações da psicopedagoga Isabel Martinez. A Isabel, psicopedagoga, está nos orientando e nós estamos agora tendo as informações sobre o TDAH para que a gente evite cometer esses equívocos. Uma criança que demonstra uma dificuldade, Isabel, em se concentrar em apenas uma situação, ela sofre de TDAH? E também, a próxima pergunta, se o TDAH, quais são os níveis desse distúrbio? Não, Thelma, a criança que é só agitada, ela não vai ser afetada totalmente na vida acadêmica. E a criança com TDAH, sim, porque ele afeta toda a parte acadêmica pelo fato dela não conseguir manter sua concentração em nenhum conteúdo escolar. Porque o TDAH, a criança com TDAH não consegue realmente se concentrar em nada por muito tempo. Existem, sim, níveis de TDAH, níveis mais elevados e níveis menos elevados. Os que não têm a necessidade do medicamento nem chega a ser considerado TDAH, é que a criança realmente apresenta um déficit de atenção leve, então dá para se trabalhar sem o medicamento, mas todos os níveis de TDAH é necessário o medicamento. A criança que tem o TDAH, ela pode ter associado algum outro tipo de transtorno? Sim. Pesquisas mostram que 70% das crianças com TDAH apresentam outra comorbidade e 10% apresentam 3 ou mais. Estas comorbidades existentes podem influenciar em como os sintomas do TDAH são apresentados para nós. Então, são os vários tipos de síndromes juntas que vão apresentar os sintomas, que vão dar resultante para que a gente feche esse diagnóstico. Os transtornos mais comuns é o transtorno opositivo desafiador, onde a criança desafia os pais o tempo todo, o professor, que abrange aproximadamente 1/3 das crianças com TDAH. O outro é a depressão, a ansiedade e tics, o problema de leitura e o transtorno de ansiedade. Também podemos ressaltar aqui o TOC.
Vamos saber agora com a Isabel como é feito o tratamento e também eu gostaria de saber se esse tratamento já engloba os outros problemas, os outros transtornos, se é feito tudo em conjunto, Isabel. Sim, uma vez diagnosticado o TDAH, se diagnostica também essas outras síndromes e é feito o tratamento já envolvendo todos eles. Esse tratamento deve envolver uma equipe multidisciplinar, envolvendo psicopedagogo, psicólogo, neuropediatra e fono, um fono e, quando necessário, um neuro. Você comentou aqui no começo do programa que essa criança, sendo diagnosticada corretamente, vai ser necessário o uso de medicamentos. Eu gostaria de saber se esse tratamento pode ser feito com atividades físicas e sem o uso do medicamento. No momento ainda não, Thelma, porque realmente como é um transtorno neurológico, o uso do medicamento é necessário. Os tratamentos alternativos, eles ajudam, mas não dispensam o uso dos remédios alopáticos. Eu gostaria que nós estamos chegando no final do programa, que a Isabel deixasse bem claro, porque o grande problema hoje em dia é que essas crianças não estão sendo diagnosticadas corretamente. Às vezes um profissional da área comete um equívoco e essa criança começa a ser tratada já com medicamentos e ela não sofria do TDAH. Isso é muito preocupante. Então eu gostaria que a Isabel falasse agora, focasse na importância do diagnóstico correto. Sim. Quando a família ou alguém da escola suspeita que essa criança seja portadora do TDAH, é importante que ela oriente os pais a procurarem os profissionais competentes para que eles sim avaliem essa criança e deem realmente o diagnóstico correto para que essa criança possa estar sendo tratada da maneira adequada. Porque muitas vezes a falta realmente do limite da criança faz com que ela apresente os comportamentos parecidos com o do TDAH. Por isso que é importante que essa avaliação seja feita com muito cuidado, para que realmente leve em consideração o meio em que essa criança está inserida, como ela está sendo criada dentro de casa. É falta de limite ou é realmente o problema no comportamento, um problema realmente no cérebro dessa criança que não está deixando com que ela se comporte da maneira adequada, da forma como é esperado dentro da escola ou em outros ambientes. Agora eu gostaria então, Isabel, que você passasse para o pessoal de casa suas considerações finais. É importante que a família e os educadores prestem atenção nas crianças, que vocês observem o comportamento, comparem esse comportamento com o de crianças da mesma idade. Notado uma diferença ou algum problema, procurem os profissionais, peçam para que a família entre em contato e assim ajudar realmente essas crianças. É importante que os profissionais envolvidos com a educação tenham paciência, persistência com essas crianças, porque é necessário, e que busquem informação para que possam estar orientando a família e essas próprias crianças da maneira correta para que elas possam estar levando uma vida mais tranquila e adequada dentro dos problemas que elas estão apresentando. Eu agradeço a sua participação, foi muito importante aqui os esclarecimentos que você passou para o pessoal de casa. O Estação Saúde chegou ao final, muito obrigada, espero que tenham gostado e até o próximo programa.